Agora, falar a verdade virou sinônimo de ser maldoso. Um dos traços do mundo que a gente vive hoje é que todo mundo é vítima. Cultura da vítima, a revolta das vítimas, ou seja, encontrar uma coisa que faz você se sentir vítima é uma boa. Você tira uma carteirinha e a partir de então você começa a reclamar direitos para você. Embutido na ideia de que você é sempre vítima, existe uma falta de responsabilidade. É óbvio que existem vítimas históricas, mas vitimismo é algo além disso. Vitimismo é a ideia de que se chamar vítima se transformou num modo de vida, no modo identitário e no modo de ganhar dinheiro. O oposto de você assumir responsabilidades em relação à sua vida. Covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Vamos começar com uma pergunta. Você já viu aquelas pessoas, para não magoar as outras, dizem estar apoiando aquela situação ao qual ela se encontra? E isso é super comum. A gente vê que eles querem parecer legais, acolhedores, mas às vezes esse tal apoio pode virar um empurrãozinho na direção errada. Esse tema foi sugerido pelo inscrito Fry, que é a respeito sobre as pessoas que apoiam causas horríveis, tipo, abre aspas, ai amiga, você não está gorda, fecha aspas. A pessoa acredita nisso e fica obesa. Então, eu vou dar minha opinião sobre esse tema, sobre esse assunto. Esse vai ser um bate-papo reto, com respeito, mas sem passação de pano, sem mimimi, sem lacração, isso aquilo. Simplesmente a minha visão de mundo e o que eu acredito, e sem enrolação desse papinho que você tá sendo isso, tá sendo machista, isso, aquilo, etc. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Deixe aqui um valeu demais e também hypem muito o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. E se também vocês têm um tema que queira que eu dê minha opinião, que eu fale a respeito, deixe aqui nos comentários. Eu também deixei aqui um apoio para você dar uma força aqui no canal, para me manter o canal com mais constâncias, beleza? Então, bora lá! Bom, a gente está vivendo num tempo em que validar tudo virou sinônimo de ser uma pessoa boa. Seja gentil, não critique, cada um com seu corpo, não se meta na vida dos outros, todas essas coisas, as baboseiras que a gente ouve por aí. Se você está contra essa maré, você é taxado como machista, isso e aquilo. Só que tem uma linha bem tênue entre ser gentil e ser cúmplice da autodestruição do outro. E aqui eu não estou falando de estética, beleza, padrão ou qualquer coisa rasa assim. Eu estou falando de saúde física, mental e emocional. Imagine alguém que está claramente sofrendo, sabe? Seja uma compulsão alimentar, sedentarismo extremo, vício, dependência emocional, qualquer coisa. E aí, em vez de eu falar com a pessoa, você está bem mesmo, você precisa de ajuda, isso que você está fazendo, ó, toma alguma providência, senão você pode levar um abismo, chama outro abismo, sabe? Aí eu falo pra ela, nossa, que lindo esse jeitinho que você é. Não, você tá certo, fazer isso e aquilo, todo mundo tem seus problemas, você sabe que você tá enfrentando isso e aquilo. Aí, cara, a pessoa nunca vai ter aquele chacoalhão da vida e, cara, eu preciso melhorar, eu preciso me erguer, eu preciso reagir. E eu posso falar até mesmo na minha vida. Na minha vida eu sempre fui gordo, eu sempre tive sobrepeso, eu sempre fui gordo da minha fase da criança até na minha adolescência, nos 16, 15 anos, eu sempre fui muito gordo. E as pessoas da minha escola, né, eu via jogando bola, isso, aquilo, fazendo atividade física, e eu não conseguia fazer aquilo. Eu não conseguia correr, eu corria 2 minutos e já tava morrendo. E as pessoas falavam pra mim, ó, minha família falava pra mim, minha mãe falava pra mim, ó, você tem que ir, como cuidar da sua alimentação, você tem que fazer exercício. E se eu fosse aquela pessoa que só ouvisse, não, mas tá, coitadinho de você, você tem que ser assim, você tem que se amar, né? Essa é a frase que todo mundo diz, né? Você tem que se amar do jeito que você é. Não é assim. Se você sabe que na condição que você tá atualmente é horrível pra você, a condição que você tá não faz bem pra sua saúde mental, física, emocional, você vai continuar naquele lugar. Aí as pessoas de hoje em dia quer romantizar tudo, né? Quer ser o paladino da justiça, quer falar aquilo que você quer ouvir, mas não aquilo que você precisa ouvir, sabe? Tipo, se naquele tempo todo mundo falasse pra mim que é pra me aceitar, pra mim continuar do jeito que eu tava, possivelmente hoje eu tava com obesidade mórbida, eu tava, sei lá, no hospital da vida com um monte de comorbidades. Ao invés disso, as pessoas orientaram pra mim mudar de vida, pra mim ser uma pessoa melhor, pra mim ter uma qualidade melhor de vida, ter mais saúde, e eu reagi. Se eu não tivesse ouvido essas palavras, se eu tivesse ouvido outras palavras,
cara, você sabe que a história possivelmente seria outra. E hoje em dia tá assim, você aceita do jeito que você é, isso, aquilo. E também tem muita hipocrisia dessa parte. Posso até falar desses tais influencers, né? Principalmente da questão de beleza, de moda, que dizem que é pra você se aceitar o seu corpo como que é. Aí você vê a pessoa, tem 500 plásticas no rosto, tem um corpo escultural, faz academia, isso, aquilo, e prega pros outros que tem que aceitar o corpo como que é. Às vezes até a questão da saúde mesmo, com sobrepeso. Mas você tem que se amar, as pessoas têm que te aceitar isso e aquilo. Mas essas outras pessoas que estão dizendo pra você ser o que você quer ser, elas mesmas têm um monte de estética no rosto. O corpo às vezes nem é corpo malhado, tipo, é tudo cirurgia, plástica, lipo, tudo. Aí vem aquela hipocrisia, né? Porque é fácil nas redes sociais a gente dizer uma coisa, porque na realidade é totalmente diferente. Mas tem que se aceitar, na realidade é outra, cara. Não sejamos hipócritas. É uma pessoa que tem sobrepeso, por exemplo, nas redes sociais, ela é aceita, isso e aquilo, mas na realidade não é, cara. Tem muita comorbidade, eu passei por isso, eu sei como que é, cara. Você não consegue vestir uma roupa, você não se sente confortável, sua qualidade de vida fica horrível, eu ficava muito doente, eu não tinha alegria, né? Tipo, até a questão de hormônio, seus hormônios, principalmente pro homem, fica mais baixa a testosterona. Você começa a ter muitas outras, muitas facetas de comprometimento na sua saúde emocional, tudo, cara. Seu emocional fica horrível, seu físico fica horrível, sua saúde fica horrível. E a gente vê que na rede social todo mundo prega uma coisa e não vive aquilo que prega, né? A gente sabe muito bem que existe muita hipocrisia. Tem uma frase da Brené Brown, uma pesquisadora incrível que fala sobre vulnerabilidade e coragem. Ela diz o seguinte: a empatia nunca começa com a frase "pelo menos". Ou seja, quando alguém tá mal e você manda mas pelo menos você está viva, né? Isso não é empatia. Empatia de verdade é sentar do lado e dizer: cara, eu vejo que você está passando por algo difícil. Quer conversar? Você quer uma ajuda? Você precisa de uma ajuda? Você quer um conselho? Dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir, não aquilo que para deixar a pessoa no mesmo lugar, estagnado, sem reação. E sabe o que é mais louco? Tem gente que vai achar que esse vídeo que eu estou fazendo é cruel, que eu estou julgando a vida da pessoa, não sei da história da pessoa. Mas a verdade é que às vezes o verdadeiro cuidado não é o elogio, é o toque de realidade, é acordar a pessoa para a realidade. Cara, tem muitas situações que eu passei, que minha família passou, que às vezes uma palavra dura, uma palavra de realidade, uma palavra direta, cara, é 1000 vezes melhor que 1 milhão de palavras de conforto, que nem uma expressão, né? Fazendo você de coitadinho, fazendo você de vítima. Não, tem que ser palavra papo reto, papo direto. Não é você se vitimizando, você ficando naquele mesmo lugar. Você tem que reagir, olhar pra realidade. É que nem eu já fiz vídeo explicando pra vocês da questão do relacionamento, da questão que a maioria das pessoas tá emocionada pra engatar um relacionamento. Que no final também vocês assistam as playlists que eu deixei no final para engajar mais o vídeo, para vocês também ver mais o meu canal, que às vezes você falando a verdade, você é taxado como moralista, você é taxado que você não tem empatia, né? Porque hoje em dia mudou, né? Você falando a verdade e a pessoa não gosta que ouvir a verdade, você é antipático, você não tem empatia, isso, aquilo. Só que muitas vezes as pessoas têm que ouvir a verdade, mesmo que a verdade seja dura para elas, cara. Porque senão, o que seria da humanidade? Se todo mundo fosse vítima, fosse dodoquinha, isso e aquilo, cara. As pessoas não iam evoluir. As pessoas não iam evoluir como pessoa, como ser humano, sabe? É que nem eu considero vocês que estão me ouvindo, que vocês estão comentando, como amigos, como parte da minha família. E é um conselho de amigo para amigo, sabe? Eu não estou vendo vocês não estão me vendo, mas vocês estão me ouvindo, que é um conselho de amigo, cara. Às vezes, você falando a verdade, que nem eu estou dando a minha opinião, eu estou falando a verdade pra vocês, que é melhor você reagir do que você ficar estagnado no mesmo lugar. Isso independentemente do que tipo de coisa que você tá passando, porque tem gente que tem vício em cigarro, tem vício em abuso de álcool, relações abusivas, compulsões alimentares. Aí eu te pergunto, se fosse seu amigo, se fosse um familiar seu, um amigo seu de confiança que você considera como irmão, você vê a pessoa se afundando cada vez mais, por exemplo, nas drogas, você ia passar a mão na cabecinha dele, não, continua assim, a gente entende que você tá passando isso e aquilo, sendo passador de pano na situação que ele tá se encontrando, ou você ia chacoalhar ele pra realidade? Você ia dar um conselho, mesmo que aquele conselho pro seu amigo seja
aquilo que não queria ouvir de você, mas você tá querendo que a pessoa reaja, que a pessoa não fique naquela situação. Mas hoje em dia, você falando a verdade, você orientando as pessoas, você dando sua opinião, as pessoas consideram você como errado. E sabe o que é pior? As pessoas, como tem essa nova onda de tudo postar nas redes sociais, começam a postar suas histórias, disso, aquilo. E as pessoas, elas só romantizam a situação ao qual a pessoa se encontra. As pessoas têm aquele ar de... uma espécie de empatia, sabe? É uma espécie de querer que a pessoa fique naquele lugar e não dizendo aquilo que ela precisa ouvir, sabe? Não sendo realista, não dando uma palavra que pode parecer uma palavra dura, uma palavra pesada. Só que a pessoa precisa ouvir. A pessoa precisa acordar para a realidade. As pessoas acabam sendo coniventes da situação ao qual ela se encontra. Empatia é se colocar no lugar do outro, mas a conivência é virar o rosto enquanto o outro se destrói. A psicologia chama isso de validação tóxica. É quando você reforça um comportamento prejudicial com a intenção de agradar ou evitar conflitos. Quer um exemplo? A pessoa está comendo por compulsão e ao invés de perguntar o que está por detrás disso, as pessoas a elogiam. O tal do amor próprio dela, que você sabe muito bem que tem pessoas que têm esse comportamento nas redes sociais, fazem vídeo e as pessoas estão lá comentando, apoiando isso e aquilo. Também outra, a pessoa está em um relacionamento super tóxico e a gente fala, mas o que importa é que vocês se amam, você vai mudar ele, ele te ama do jeito dele, sabe? A gente claramente vê que a pessoa está numa situação claramente prejudicial para ela, né? Para a saúde mental, para a saúde física, tudo dela. E as pessoas estão lá apoiando, estão lá querendo que ela fique na mesma situação, em vez de dizer a verdade. Agora, e quando o problema é com a gente mesmo? Será que a gente não está acreditando em elogios que mais nos atrapalham do que ajudam? Será que a gente não está usando o discurso de aceitação para fugir da realidade de cuidarmos de nós mesmos? Olha, se você se identificou, respire fundo. Não é sobre culpar, é sobre se cuidar. Talvez você precise ouvir isso. Você merece um elogio sincero, e não só aplausos. Se você se ama, procure se ouvir de verdade. Não só quem te elogia. Procure terapia, procure apoio, cuide do seu corpo com amor, mas também com responsabilidade. O autocuidado não é só um banho quente ou skincare, é saber a hora de se levantar e mudar de rota. Se você ficou até aqui, muito obrigado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Se também discorda de mim em algum ponto, também comente aqui. E não se esqueçam de assistir as playlists que eu vou deixar aqui no final. Então, até a próxima!